possível fazer um planejamento para reduzir a segurança? Pelotas, no Rio Grande do Sul, conseguiu reduzir em 36% numa média do estado de 24% em 2018. Quais ações foram feitas? Eu converso com o consultor da Marcoplan, que está aqui comigo, eu converso com Alberto Kubitschek, que é consultor especialista em planejamento de segurança. Bom, Alberto, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia. Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN. Um grande prazer estar na capital da qualidade de vida do nosso país aqui. Agora, aproveitando que você falou de qualidade de vida, a qualidade de vida envolve segurança. Inclusive em outros setores, investir tem que ter segurança. Como é que a gente define segurança? Você que é um consultor especialista nisso. O Brasil tem que ampliar a sua concepção de segurança, né? Hoje a gente, quando fala em segurança, pensa só em polícia e presídio, né? E hoje no mundo se ampliou essa visão. Nós temos hoje políticas, ações, programas de prevenção à violência que funcionam muito comprovadamente desde a primeira infância. O vínculo com a família, o vínculo com essa mãe, com esse pai, isso tem um potencial enorme de reduzir violência ao longo da vida e é muito mais barato trabalhos e projetos nas escolas, toda uma concepção de prevenção, o urbanismo, né, você trabalhar nas áreas menos desenvolvidas da cidade. Então você tem que ter uma visão mais ampla, a ressocialização desse preso que está na penitenciária, ele vai sair, né, a qualidade do sistema prisional hoje, que é o grande problema do Brasil, a gente está alimentando um monstro que nos engole. Então, em resumo, a gente tem que deixar de ser reativo ao crime e passar a ser proativo, né, entender as raízes dessa criminalidade, e aí que as cidades têm um papel central para construir esses planos integrados, né, ajudando as nossas polícias. Não dá para jogar tudo nas costas da polícia, um problema que é muito mais amplo. Eu vou conversar um pouquinho agora sobre prevenção. Você até tocou nesse assunto, né? A gente tem que dar qualidade de vida para as famílias, principalmente em condição de risco. Como é que a gente consegue criar um planejamento para monitorar esse tipo de ação? E quais são os efeitos que isso pode causar em longo prazo? Nós temos alguns projetos de prevenção que monitoram o comportamento de cada criança nas escolas, né? Para que a gente identifique de forma antecipada o comportamento de risco dessa criança, né? As nossas professoras já sabem aquele jovem que tem mais impulsividade, mais agressividade, que não acompanha a escola. Nós precisamos intervir na política de segurança, de prevenção à violência, nesse tipo de jovem, de uma forma integrada. Nós temos hoje alguns tipos de programas, né, de metodologias para trabalhar com esse jovem e com a sua família, que você acelera ele e bota ele novamente na turma, né, em harmonia. Isso é muito importante. A gente não faz isso. A gente deixa passar esse jovem, essa criança, esse adolescente vai evadir da escola e depois vai virar um criminoso. Então nós precisamos ter, assim como a gente monitora homicídio, roubo, a gente tem que monitorar evasão escolar, né? Muitas vezes para a escola é pouco, 0,2% de evasão. Para a segurança é muito. São 200 jovens, 300 jovens. E a Maringá, que a Marcoplan vem trabalhando, vem mostrando o potencial da cidade, e isso faz a cidade ser um chamariz, atrair pessoas. Então, quanto antes ela começar a estruturar essas políticas, a fazer o que o Brasil não fez, ela vai estar antecipando os problemas do futuro que as cidades grandes hoje do país têm. Então, uma grande oportunidade, uma cidade com essa característica, né, essa pujança, poder trabalhar de forma preventiva. Nós falamos o seguinte: disputar criança a criança, jovem a jovem com crime, com metodologias que já tenham sido usadas em outro lugar, né? Que a gente saiba que realmente funciona. A gente tem os exemplos da Colômbia, do Chile, de outras cidades do mundo que enfrentaram esse desafio e conseguiram reduzir e prevenir a violência. Você tocou num assunto importante. Cidades são movimentos. A gente tem cidades em torno, conurbadas. Algumas delas, inclusive, em situações socioeconômicas bem diferenciadas, no caso de Maringá, por exemplo. E essas pessoas trabalham em Maringá, voltam. Algumas vezes você tem a concentração de uma violência que também migra, né, de um lugar para o outro. Como é que esse tipo de planejamento pode prever isso? Me parece que são duas ações importantes. Uma, o trabalho integrado da região. Não dá para a gente se iludir com a ideia de ser uma ilha, né? Não tem. As pessoas se movem, o crime se move e ele vai em direção ao dinheiro. O crime busca recurso. Então, a cidade tem que liderar essa organização. Eu sei que o prefeito já trabalha muito, né, num consórcio integrado de segurança, tanto nas ações, vamos dizer, mais repressivas, que é importante,
quanto na prevenção. Esses programas a gente pode, né, tem que ser construídos regionalmente. E, em segundo lugar, na repressão, na inteligência. Hoje nós trabalhamos em algumas cidades com cercamento eletrônico, que consegue ler todas as placas de veículos que entram e saem da cidade e cruzar isso com as ocorrências policiais. Não só para identificar o carro roubado, que claro que é importante, né, alertar a polícia, mas para a gente entender qual é o carro que o criminoso está usando, que muitas vezes é um carro quente, regular, e esse tipo de tecnologia, que tem sido muito usada hoje, é relativamente barata para o resultado que ela traz e mostra o seguinte, não venham aqui, porque aqui a cidade está preparada, né, com a inteligência, integrado o município com as polícias e tecnologia. Esse é o grande salto que se dá na violência, na prevenção, né, a violência e na segurança pública. A questão dos detentos. A gente sabe que no Brasil tem presos demais e quase sempre os presídios se transformam num depósito, você mesmo afirmou isso, a gente acaba criando um problema para a gente mesmo. Né? Como fazer segurança, porque você tem ressocialização desse preso, como você mesmo colocou, ele vai voltar para a sociedade. Como é que a gente faz uma política penitenciária inteligente para conter a violência e não educar cada vez mais a violência no presídio? Esse é o grande armadilha que o Brasil vem montando, né? A gente vem aumentando muito a população prisional, tem que corrigir algumas lacunas, especialmente para criminosos mais violentos, né? O ministro Moro comentou isso ontem, mas a gente tem que cuidar para não acreditar que só jogar lá atrás do muro vai resolver o problema, porque ele volta, seja em 2 anos, em 5 ou em 10, ele vai voltar, né? É o sistema legal que nós temos. Então, nós precisamos, as cidades têm que estruturar um programa. Eu sei que ninguém gosta de bandido, eu também não, né? Mas a melhor forma é trabalhar com ele, para que ele deixe de ser bandido. Isso é a coisa mais barata que tem, né? Além da polícia, além do sistema judicial. Então, hoje nós temos programas, nós temos que integrar esse adolescente que já cometeu algum crime, tentar trabalhar com ele, com as empresas, incluir ele, fazer um programa focado, o egresso do sistema prisional, a família desse preso. A cidade hoje pode não ter uma penitenciária, mas ela tem presos em outras penitenciárias do estado. Nós precisamos trabalhar com esse preso que vai voltar para a cidade. Nós precisamos tentar acelerar, abrir oportunidades para ele, não por juízo, né, mas é uma forma de prevenir a violência. E outra possibilidade são as APACs, né, são associações comunitárias que têm sido construídas no país, em cidades de médio porte, que congregam a comunidade e fazem um trabalho de ressocialização muito bom, né? E hoje tem se expandido pelo país as APACs. Então, tem alternativas, não adianta fechar os olhos. Né? Isso é problema do Estado. Não, é também um problema do município, na medida que esse preso, essa família estão aqui, e a gente tem que, cada preso violento que a gente tira do crime, a gente está prevenindo muitos crimes no futuro. Então, é um elemento que também tem que estar nesse plano, desde a prevenção com o bebê, né? Nós temos uma frase que é: nunca é cedo demais para prevenir a violência, nem nunca é tarde demais para prevenir a violência. E as cidades que conseguiram reduzir a violência foram as que trabalharam nessa concepção mais ampla, né, de prevenção à violência. Cultura lazer entra no planejamento de segurança? Muito, muito. Nós precisamos abrir oportunidades para esses jovens, né, principalmente de periferia. Né? A falta de lazer, a falta de oportunidade de acesso à cultura, né, de ampliação do repertório mesmo, né, de circular na cidade, nós falamos sobre isso. Isso é um elemento que integra a cidade, integra a comunidade e previne violência. Se a gente cria bolsões de pobreza fechados, sem alternativa nenhuma, ali o crime vai se criar com certeza. Agora eu falo de trânsito, Vamos porque uma das coisas que implica na segurança é trânsito. E nisso, Maringá tem problemas. Né? A cidade tem, proporcionalmente, um trânsito violento, mas ao mesmo tempo um grande número de automóveis, que é o principal modal de deslocamento da cidade. Se fala muito no transporte coletivo, mas não é diferente das cidades brasileiras, principalmente do tamanho de Maringá. A idolatria pelo carro e a manutenção do carro acaba gerando, inclusive, aquela pressão política, né? O motorista quer ter espaço para o seu automóvel. Como mudar isso? Como fazer um planejamento de longo prazo para modais diferentes? Como agir de forma objetiva para que o carro seja, daqui 10, 15 anos, Vou fazer um link primeiro com o assunto anterior da violência, das drogas.
As cidades, Bogotá é um grande exemplo, Medellín, elas trabalharam a cultura da convivência. E esses programas de prevenção à violência na escola, né, hoje nós chamamos de programas socioemocionais. Você tem que desenvolver na escola as habilidades, as capacidades das crianças conviverem, se colocarem no lugar do outro, né, terem empatia, controlar o seu impulso violento, né? Esse tipo de programa previne a violência armada, a droga e previne o acidente de trânsito, muda a cultura da cidade. Esses assuntos estão muito interligados. As cidades que reduzem violência reduzem acidentes de trânsito, reduzem mortes no trânsito, porque você tem que estar mexendo na convivência. Então, esse é um elemento muito importante, se trabalhar integrado, a cidade chamar uma reflexão sobre o convívio, né, de todos. Bom, segundo elemento fundamental, né, você estruturar transporte público de qualidade. As pessoas têm que ver que o transporte público, né, não é coisa só para um segmento da sociedade. Né? Hoje nós vamos para cidades, eu conheço muitas pessoas que vão para fora e aí usam transporte público. Aqui só usam carro. Né? Aí chegam lá fora, olha como é bom. Então, porque tem qualidade o transporte público. Né? O transporte público é um elemento integrador da cidade, é um elemento que reduz esse caos do trânsito, que todas as cidades do mundo estão indo por um outro caminho. Né? Paris hoje tem pedágio para entrar no centro da cidade. Londres também. São medidas de você estimular o uso de outros tipos de transporte. Né? Claro que você tem que abrir avenidas, né? Mas não, o carro ele é muito exigente. Você pode construir 3 vezes mais rodovias, avenidas, que vai ter carro para ocupar. Né? Então, nós precisamos estimular, né, a bicicleta, o transporte público, outros modais para que a cidade realmente aguente e estimular uma cultura de paz no trânsito. Né? Eu sei que todo mundo hoje tem pressa, né, e não gosta que o prefeito coloque ali algum redutor de velocidade, né? Só que isso é prevenção à violência. Pode ser um filho, né, seu, um parente, um amigo, ou você mesmo, que vai deixar de morrer, você nem sabe. Mas essa cultura de calma, nós vamos todos chegar ao mesmo tempo, né, mas nós vamos ter uma cidade com menos buzina, com menos xingamento, com menos acidente, menos morte. Isso faz parte e é muito importante, né, uma ideia para refletir, obviamente, é um processo cultural, né, para a gente conviver melhor na cidade. A questão agora é, vocês têm, a Macroplan tem um projeto, o apostolado de um projeto de estudo para Maringá voltado para a segurança, no qual você tem uma experiência já em outras cidades brasileiras. Como é que se faz? Tem que se fazer um diagnóstico da cidade, né? Qual seria o passo a passo para isso? A gente for pensar assim, como é que eu vou fazer uma cidade ter menos segurança, como, por exemplo, Pelotas teve 36% de redução de segurança e violência. Como é que é isso? A Macroplan fez um diagnóstico aqui geral da cidade, né? E demonstrou, percebeu que hoje o que já está puxando um pouco para baixo a cidade, não está deixando ela em primeiro lugar, ficou em 30º no ranking, né? São exatamente os índices de violência. Quer dizer, dá para se melhorar, reduzir um pouquinho a violência, a cidade já, né, vai estar no topo do ranking das cidades do país. Já está, mas pode melhorar ainda mais. Por isso, trouxe então esse debate. E nós trabalhamos ao longo de 3 a 4 meses a elaboração de um diagnóstico, junto com as forças de segurança que já atuam na cidade. Né? Ninguém vai aqui ensinar ninguém a fazer o seu trabalho, não é isso, é fazer um diagnóstico para tentar potencializar as ações. Normalmente a gente faz muita coisa, né, todo mundo ao mesmo tempo e não senta para planejar. Então nosso trabalho é potencializar, a cidade está inaugurando a sede da guarda, está fortalecendo a guarda municipal. Então fazer esse trabalho, ver essas pontas da prevenção, que nem sempre estão ativadas já, um programa para a primeira infância. Hoje o mundo inteiro está jogando energia na primeira infância. Né? Aqueles primeiros 1000 dias de desenvolvimento da criança, do bebê, ali é chave. Né? Então, vamos ver como é que está essa política no município, o que a gente pode agregar de metodologias de prevenção na escola também, e aí apresentar um plano junto, né, com os atores, líderes da sociedade, fazer um pacto.
né, que não é um pacto político desse prefeito, desse partido, tem que ser um pacto da cidade, né? Isso é outra característica das cidades que deram certo, que viraram o jogo. Elas criaram pactos de longo prazo, né, que a cidade se apropriou, independente de A ou de B, ela seguiu implementando aquele conjunto de ações porque sabe que aquilo vai dar resultado no médio e no longo prazo. O Brasil é muito no curto prazo, a gente quer sempre resolver tudo na hora, pontualmente. E a segurança a gente tem que ver ela de uma forma mais global. E quando a Macroplan fala dessa integração, a gente fala desse projeto que estuda, vamos pegar os atores, vamos conversar com eles, vamos tentar fazer eles terem um plano comum. É a parte mais difícil, porque se a gente for parar para pensar no Brasil, quase tudo funciona, cada um fazendo a ação que acha ideal e às vezes um atrapalhando o outro. As caixinhas são fechadas, né? Em todas as áreas, né? A educação, a saúde, a assistência, as polícias, né? Nós temos 2 polícias no Brasil, mais a Guarda, mais a Polícia Rodoviária Federal. Claro que cada um tem um papel e uma importância, né? Mas realmente é um desafio e quando acontece a integração, né? Você falou de Pelotas, aqui é um trabalho que nós temos feito junto com a Comunitas, uma organização também da sociedade civil, e quando a integração acontece, né, os atores percebem o potencial daquele trabalho. Eles trocam informação, eles analisam os dados integrados, né, isso é né, a gente aprimorar a análise mês a mês do problema, né, talvez até de 15 em 15 dias, como Nova York fez, a famosa experiência em 1994, eles começaram a se reunir toda semana para analisar os indicadores de criminalidade, né, para ver qual bairro estava com problema, o que estava sendo feito, o que estava funcionando. Então, essa reunião, essa análise dos indicadores e esse trabalho integrado, ele desperta um potencial realmente muito grande e que é um vácuo no nosso país, onde cada um trabalha um pouco isoladamente, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta um pouco diferente, mas que tem muito a ver com quando a gente fala de planejamento de cidades, de planejamento de sociedade para a segurança, para o desenvolvimento econômico, educacional, mas vamos falar da segurança agora. Segurança é sempre retórica política. Toda e qualquer campanha, de município a governo do Estado, a presidência da República, há sempre a retórica da segurança, que hoje está em alta, inclusive, foi o fator que definiu a eleição do atual presidente da República, por exemplo. Com o viés muito da repressão. Esse planejamento, né, que você como consultor propõe, ele vai para um outro caminho, da prevenção, de criar qualidade de vida na cidade. Até onde essa política que a gente tem do senso comum de combater a violência e esse planejamento que você defende podem se integrar? Porque o cidadão é fundamental nesse tipo de planejamento. Claro. Não, eu acho que se trata, as coisas não são antagônicas, né? A resposta firme, dura, que tem que ser dada ao crime organizado, né? A resposta ao criminoso e um planejamento mais amplo. São coisas complementares, né? Eu acho que se trata mais do Brasil conhecer um pouco do que está acontecendo lá fora. Tem outros lugares conseguindo resultados muito bons, com mais planejamento, fortalecendo a capacidade de inteligência das polícias, né, do sistema prisional. O Brasil, o problema é que a gente está sempre reativo demais. E o que a gente percebe é que quando as lideranças políticas se apropriam dessa outra visão, elas também são muito beneficiadas, né? Isso acontece no mundo inteiro, nós temos nomes famosos, né, de quem planejou a segurança e traz resultados, né? Então, muitas vezes, isso nós temos que conseguir superar aos poucos. A retórica não reduz violência. Bandido não tem medo de quem fala grosso, quem fala alto, né? Nós temos que agir com força e com precisão, mas de uma forma muito mais ampla e planejada para evitar que surjam tantos bandidos, né? Não perder nossos adolescentes, nossos jovens. E aí é o papel da cidade, é um papel chave, a liderança do prefeito, a liderança, né, da comunidade, entender isso, né? E a gente não ficar só pedindo mais do mesmo, aquilo que não tem funcionado, que é lotar a penitenciária, por mais que isso tenha que ser feito, mas só isso só vai trazer problema, e a gente realmente espera que Maringá, né, perceba essa oportunidade de ser uma cidade que já é inovadora em tantas áreas. Daqui a pouco ela pode ser a capital da prevenção à violência do Brasil, mostrar um outro caminho, né, que inclusive é mais barato,
né, usa os recursos públicos de uma forma muito mais inteligente e com melhores resultados para todo mundo. Bem rapidinho, meu tempo está quase esgotado. O perfil de Maringá vai trazer resultados rápidos com um planejamento desse, melhor do que em outras cidades, você calcula? Eu acredito que sim. Acho que aqui uma cidade desse tipo, né, planejada, pujante economicamente, com a sociedade civil forte, aqui é o lugar ideal, com as condições ideais para se criar uma visão inovadora de prevenção à violência. Alberto, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN. Eu que agradeço, estamos à disposição. Eu conversei com o Alberto Koptic, ele é consultor da Macroplan. E aí Maringá, que ficou no 30º lugar em segurança, quer superar esse índice, quer melhorar a sua qualidade de vida. E a possibilidade de um planejamento de ações integradas, como o próprio Alberto falou, para integrar os agentes ligados à segurança, que envolve vários fatores, inclusive que tem que se prevenir lá no começo, né? Quando a gente tem as nossas crianças ainda. Isso pode ser algo que dê muito resultado para o futuro. Prevenir mais que repreender. 10h58.